Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. Esse tá sensacional. A gente vai aproveitar o mês de setembro, que é um mês que a gente fala muito a respeito de assuntos relacionados à saúde mental. Hoje a gente vai fazer uma correlação. O convidado que está aqui, expert no assunto, vai falar sobre TDAH e frutos do espírito. Vocês têm noção, gente, do quanto isso tem a ver uma coisa com a outra? Não, né? Eu também não tinha, tá? E a gente vai juntos aprender aqui com ele. Então, daqui a pouquinho vocês vão saber quem é que está aqui comigo hoje. Pode rodar, Lu. Mais uma vez, o privilégio e a honra de receber aqui no Redireção o Dr. Nelson Mizel. Gente, se vocês não seguem, o arroba dele é @dr de doutor Nelson Mizel. M-U-Z-E-L. Depois a gente vai colocar o arroba aí para vocês. Ele já esteve aqui, a gente já falou sobre assuntos de extrema importância, assim como o que a gente vai falar hoje. E eu já combinei com ele, né, doutor, que a gente vai fazer uma série de assuntos relacionados à saúde mental. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Ah, que delícia estar aqui de novo. Eu, por mim, viria toda semana. Não, você veio na paleta, né? Você viu na paleta do Redireção. Dá uma olhada. Fala sério. É outro nível, né? Cara, pô, pensei com cuidado. Afinal de contas, quando a gente faz as coisas pra Deus, a gente tem que fazer com excelência. Então, amém. É por isso que eu tô aqui. E, cara, é sempre um prazer estar aqui com você, você sabe. Sou suspeito. Obrigada, muito obrigada. A gente já apresentou ele aqui no outro episódio. Aliás, se você não assistiu, volta uns lá e vai lá assistir, porque foi sensacional. E o de hoje, gente, nada mais propício do que o assunto, né? Nós vamos falar de saúde mental, mas esse tema, né? Primeiro, existe uma baderna com relação a o que é TDAH. Uhum. Porque é tanta informação errada e hoje em dia a gente tem tanto espaço para palco de pessoas que não entendem do que estão dizendo, né? Uhum. Então eu queria que você já vamos abrir falando o que é TDAH. Você sabe que esse tema foi uma luta pra mim, assim. O meu marketing, a Pamela, ela faz um ano que ela insiste. Cara, fala de TDAH, você precisa falar sobre isso. E eu tive muita resistência pra falar, porque tem tanto conteúdo bom e tem tanto conteúdo ruim na internet falando sobre isso. E a grande maioria do conteúdo é um conteúdo que está sempre ligado a cômico, ao que é engraçado, a sátira. Mas só quem passa pelo TDAH, e eu como um paciente que sou, né? Só quem Gente, isso é interessante. Sou. E como eu fui diagnosticado foi assim, enfim. Só quem sabe, quem passa por isso, sabe o sofrimento que é. E como cristão, o impacto é devastador. Né? E a gente tem que entender uma coisa. Você falou uma coisa muito importante. O ser humano, ele é um indivíduo que ele é bio, psico, social e espiritual. Não tem como eu separar as coisas. Eu tenho a fisiologia, eu tenho a genética, eu tenho os neurônios, os neurotransmissores, eu tenho a minha alma, a minha psique, eu tenho os componentes de ambiente que estão ao meu redor e eu tenho a minha espiritualidade, né? Independente de você ser cristão ou não, você que está assistindo a gente, você tem a sua espiritualidade. Sem dúvida. Então, é muito importante a gente entender como que a gente olha para o indivíduo de uma forma completa. Não dá para eu separar uma coisa da outra, né? Isso é super importante da gente poder falar. E o TDAH, ele é um transtorno. Em português foi traduzido para déficit de atenção, mas eu não gosto muito dessa tradução. Porque eu gosto da desordem de atenção. Porque o TDAH, ele tem uma questão que é o hiperfoco. Né? Então eu canso de receber pais no consultório falando: essa criança não tem problema de atenção, bota ele para jogar videogame, ele passa 9 horas sem se mexer. Claro, é óbvio, ele tá em hiperfoco. Não, e é tão doido isso, porque eu aprendi com você, né? Porque quando a gente vai pro fármaco das questões de TDAH, eu pensava assim, gente, mas a pessoa que é hiperativa, se ela tomar a medicação, ela não vai ficar pior? Sim. Eu aprendi com você que não. Que não, muito pelo contrário. Tanto que, por exemplo, a gente vai falar sobre tratamento, o Venvance, que é o padrão ouro hoje, né? Que é a lisdexanfetamina, ele é um neuroestimulante. Aí você deve pensar, pô, mas eu vou estimular ainda mais o meu cérebro? A questão não é essa. A questão é que no TDAH a gente tem 2 problemas.
a deficiência da produção de dopamina, e a gente vai falar pra caramba sobre isso. E 2, uma hipofuncionalidade do lobo pré-frontal. E o lobo pré-frontal é o responsável por fazer a organização do pensamento. O lobo pré-frontal é, inclusive, como se fosse um grande maestro que está regendo um grande coral e que ele precisa ter o domínio de todas as vozes da orquestra que está lá para que aquilo fique bonito. Caso contrário, todo mundo vai cantar o que quiser, tocar o que quiser. No TDAH, a gente tem uma diminuição da atividade do lobo pré-frontal, porque ele também funciona com dopamina. E como a dopamina do TDAH é muito baixinha, o lobo pré-frontal ele funciona, mas é meio que pegando no retranco. E é por ser baixinha que a gente tem uma questão de vício, compulsão E aí, exatamente. Por esses dois motivos. E a gente vai falar sobre isso. Então, o TDAH ele tem a desordem de atenção, porque o lobo pré-frontal é o responsável por dizer, até aqui, agora você para de fazer isso e vamos fazer tal coisa. Ok? Né? Então, se eu tenho um lobo pré-frontal que não funciona de forma adequada, o que vai acontecer? Eu vou me perder no tempo que eu tenho fazendo coisas que eu gosto. Então, por exemplo, você me conhece, eu sou apaixonado por planta. Verdade. Se deixar, eu cavo um buraco, eu moro lá dentro da terra e fico morando com as plantas lá no jardim. Porque aquilo me traz um alívio para minha cabeça. Durante a semana, eu já entendi, eu não posso mexer com planta durante a semana. Porque eu não tenho ainda disciplina para poder olhar para minha planta e falar, até aqui e agora eu vou embora. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, preciso fazer outras coisas. Então a gente tem dificuldade de fazer gestão de tempo, gestão de prioridade, por conta da desordem de atenção. Então não é um déficit de atenção. Claro que se eu estou hiperfocado numa coisa, eu não vou ter atenção adequada em outra coisa. Mas eu tenho naquilo que eu tô focado. Mas eu tenho foco. Então, por isso, desordem e não déficit. E não déficit, porque pai e mãe que tá assistindo a gente aqui, vô, vó, periquito, papagaio, todo mundo. É isso aí. A criança, ela vai ter um hiperfoco, ok? Ela vai ter, tá? Então, e é muito comum a gente receber isso. Pra ir pra escola, esse preguiçoso não quer ir. Mas pra ficar jogando videogame, e aí a gente cresce com esses estigmas ao longo da vida. E depois que a gente adulto descobre que não era preguiça, cara, pra tirar isso é um trabalhão. Né? Então, quanto antes a gente fizer um bom diagnóstico e intervir nesse cérebro dessa criança, melhor é pra ele lá no futuro. Eu sei da resposta, mas vou perguntar. Nasce ou desenvolve? Desenvolve-se com a genética. Tá. Ok? Então, existe uma genética. E a Edilane, ela foi quem me ensinou sobre epigenética. Que eu amo de paixão. Que é maravilhoso. Então, o que significa epigenética? Olha eu falando aqui, né? Mas enfim. Você tem lá o seu DNA que está dormindo, beleza? O ambiente, ele é responsável por despertar esse DNA e ele começar a fazer as expressões genéticas dele. Vou dar um exemplo prático. Câncer de mama, pra gente entender. Minha avó, um exemplo. Minha avó não tinha câncer de mama. Minha mãe teve câncer de mama. Por que a minha irmã agora tem um risco maior de ter câncer de mama se a minha avó não teve? Porque existem os fatores de ambiente influenciando naquela mama da mulher. Excesso de estrógeno, gordura, inflamação do corpo, qualidade de vida, um monte de coisa do ambiente que fizeram aquele loco da expressão fazer um despertar, um acordar, e a partir disso começar a se expressar isso, ok? Ah, mas quer dizer que a minha irmã, então, nasceu com a possibilidade de ter câncer de mama? Não, mas a minha irmã também tem a mesma genética da minha mãe e também está exposta ao mesmo tipo de ambiente favorável para o desenvolvimento de câncer. Que coisa. Por isso que a gente vai replicando isso. Então, entendam uma coisa, não dá para a gente avaliar o paciente sem pensar em ambiente, genética, sem pensar na psique e na espiritualidade. Não tem como. Que demais, gente, que demais. E, Nel, por que de um tempo para cá virou essa bagunça? Qualquer um é TDAH hoje, tem, enfim, qualquer um. Então, a criança é arteira de... TDAH, né? E a gente tem alguns diagnósticos que ou são mal diagnosticados, né, o paciente, ou não é diagnosticado como deveria, né? O que aconteceu no meio do caminho? Excelente pergunta.
Primeira coisa, diagnóstico de TDAH em criança, a gente só faz a partir de 6 anos de idade. Não tem como se fazer antes. Então o Pipo é só bagunceiro por enquanto. Ele é seu filho, criatura. Ele vai... É a mesma coisa que eu não queria que a minha filha seja tranquila. Não vai ser, cara. Ai, senhor. Agora, existem sinais de uma criança com menos de 6 anos? Existe. Por exemplo, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele pode ser um pródromo pro TDAH. O que é isso? Um alerta. Tá. Ok? Assim como o TDAH não tratado pode ser um pródromo para a bipolaridade. E a gente fala muito pouco sobre isso. Muito. O TDAH pode ser um pródromo para transtornos de personalidade borderline. E a gente não fala sobre isso. Isso é super, super importante. Ok? Mas respondendo a tua pergunta, por que tá esse boom? A resposta está no que eu estava falando exatamente antes. O ambiente em que essas crianças estão crescendo está cada vez mais doente. Entendi. Está cada vez mais inflamado, inflamatório, né? Exposição à tela, tempo de tela, inúmeras vias de estimulação sensorial, visual, auditiva. Isso explode o cérebro da criança. TDAH ou não. Tá. Agora, se eu tenho lá a genética para o TDAH e estou expondo essa criança ao ambiente estressor, hiperestimulado, um ambiente sem regra, sem limite, que é o outro ponto que é importante para o TDAH, que a gente vai falar. A gente está proporcionando um aparecimento muito maior, ok? Nossa. Vou dar um exemplo. Eu fui diagnosticado com 37 anos de idade. Teve um fato? Teve. O Tá. que aconteceu? A gente vai falar sobre isso. Atividade física é uma obrigatoriedade para o TDAH, ok? Tá. Tratamento para TDAH tem que ter atividade física. Ponto. Mas Como se fosse um remédio. é um remédio, é como se fosse. É um remédio. Tá. Ok? Não farmacológico, mas são medidas não farmacológicas que a gente usa como tratamento. Não existe tratamento para TDAH sem atividade física. Ah, mas que tipo de atividade física? Que obrigatoriamente tenha competitividade. Que tenha estímulo de desafio, de superar desafios, porque o TDAH é movido a esse tipo de coisa. Eu costumo brincar, fala pra mim que você duvida de uma coisa, eu vou lá e eu faço na mesma hora. Né? Mesmo que eu não queira. Né? Eu duvido, mas agora eu vou lá e eu faço. Porque nós somos movidos a desafio. Por quê? A dopamina no TDAH, ela é mais baixa, ok? Uhum. E essa dopamina, ela é responsável pela tomada de decisão, pela iniciativa, ok? Pela motivação. Quando essa dopamina sobe no cérebro, o lobo pré-frontal, que teoricamente deve estar trabalhando, ele vai dizer, ok, você está com vontade de fazer isso, mas não, isso aqui não. Ou, ok, você está com vontade de fazer tal coisa, mas até aqui. Ou, vamos esperar um pouquinho para você fazer daqui a pouco? Né? Por isso que o TDAH tem grande dificuldade de lidar com frustração. Porque não aprende a esperar, porque ele quer tudo agora, custe o que custar. Mas perceba uma coisa, isso é do TDAH. E aí quando a gente fala dessa geração de criança, esses reizinhos, esses imperadorzinhos que a gente tem dentro das casas, e a gente sabe muito bem, essas crianças são tratadas e criadas desse jeito. Os pais se tornaram meros vassalos desses reizinhos que querem tudo agora, custe o que custar. Ok? Então, se você tem esse ambiente de criação, onde tem hiperestímulo, onde tem papai e mamãe fazendo tudo, sem regra, sem limite, não trabalhando o lobo pré-frontal do seu filho, porque ele precisa ser trabalhado. Você é melhor do que eu, sabe disso. Verdade. Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser disciplinado, ele precisa investir tempo para poder desenvolver o lobo pré-frontal. Se eu não trabalho isso dentro da casa, dentro do ambiente dessa família, e essa criança tem uma genética de TDAH, isso vai explodir. Nossa. Ok? E aí tem um segundo ponto. Hoje a gente se fala muito mais sobre TDAH, então a gente tem mais acesso à informação e a gente já começa a buscar mais informação. Só que essa criança, ela vem muito doente desde muito cedo. Nossa. Muito doente. Desde muito cedo. E o prejuízo desse... Por exemplo, você foi diagnosticado com 37 anos. Deve ter tido um baita prejuízo até o diagnóstico. Então, o que aconteceu? Como foi o meu diagnóstico? Por 15 anos da minha vida, eu treinei na academia. De domingo a domingo.
Você já tomava o remédio sem Nem saber? sonhava que tinha TDAH. Mas nem... Eu achava que eu era uma pessoa eufórica, por muito tempo achei que eu fosse bipolar, enfim, um monte de coisa. Eu achava que eu era uma pessoa sem limites. A minha família, por parte de pai, ela é inteirinha TDAH. Só que com todos os desdobramentos possíveis que você possa imaginar. Olha o componente genético. Não, toda. Meu pai, minha irmã, eu, meus primos, todos. Agora, eles também têm os desdobramentos. Esse é o problema, tá? Quando aconteceu comigo foi que eu tive um problema no coração e eu tive que operar o coração. E aí eu fiquei quase 2 anos sem treinar. Quando eu fiquei esse período sem treinar, cara, eu explodi. Só que como eu vim antes, lá atrás, como eu vim de uma criação muito disciplinada, meus pais não são pobres, mas sempre a gente teve muito esforço para poder ter as coisas. Então eu era muito disciplinado naquilo que eu tinha que fazer. Eu tinha que estudar? Eu tinha que estudar. Só que eu tinha um problema. Junto com o meu TDAH, eu vim com alta habilidade. Né? Então, Ai, gente, isso é tão importante falar, né? E Todo mundo sabe o que é alta habilidade. E alta habilidade é um problema, às vezes, porque como não tenho foco, então eu tenho uma habilidade artística muito grande para cantar, para tocar e tal. Então, quando eu começava a tocar, eu enjoava de uma coisa e largava. Piano, aí violão, e aí eu vou cantar, e aí eu vou, e eu sempre tive muita facilidade para aprender. Então, na escola, por exemplo, eu nunca tive problema para aprender. Mas a minha mãe era chamada na escola toda hora, porque falava, seu filho é incrível, ele é super inteligente, mas ele atrapalha a sala toda. Porque ele termina a lição dele em 1 minuto, e tava tudo certo, e eu atormentava a vida de todo mundo. Eu lembro um dia, na 5ª série, coitada, a professora Leila Razuki, de geografia. Eu tava causando na aula dela. E eu conversava, eu não parava. E aí eu me lembro de um dia que ela começou a chamar minha atenção, começou a ficar... E ela era muito brava, era uma pessoa muito brava. E aí eu lembro que... E aí o desafiador, né, o componente desafiador do TDAH, eu falei pra ela, essa aula que você tá dando aí, ela tá errada, tá muito ruim. Ela, como assim? Sobe aqui então da aula. Não pensei 2 vezes, fechei as cortinas, liguei o projetor e comecei a dar aula no lugar dela. Eu tava na 5ª série, cara, eu era maluco. Então eu tinha uma energia gigantesca. Só que como eu canalizei isso pra atividade física, e sempre gostei muito de estudar, isso foi uma coisa que eu sempre gostei. Por quê? O estudo virou um hiperfoco pra mim. Porque eu sabia que o meu pai e a minha mãe valorizavam aquilo do estudo. Então se eu estudasse, se eu fosse bem, eles iam me valorizar. Né? Era uma via de troca pra mim. Eu me lembro de uma prova de física que eu fui fazer uma vez, eu tirei 11. A professora tinha 10 perguntas e mais uma extra pra ajudar. Eu fui lá e tirei 11 na prova. Então, assim, sempre foi muito tranquilo pra mim nesse sentido. Só que isso era um problema. Porque eu tinha que ter pouco esforço pra fazer as coisas. Então, tudo que me demandava esforço, eu abandonava. Tudo que eu sabia que eu não ia conseguir fazer, que eu ia demandar, eu abandonava. E aí era um problema pra mim. E existe um... Aí eu vou falar agora por mim, né? Existe um rótulo da... Eu sei que sim, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De sermos inconstantes. Total. Eu não aguento mais isso. Olha, você enjoa fácil. Total. Porque a gente entrega num nível tão absurdo que a gente chega no ápice daquela atividade e acabou. Eu sempre brinco, falei, eu entrei numa autoescola como secretária, saí de lá pilotando Scania e dando aula no Detran. Mas não é porque, eu quero. Parece que não tem um lugar que a gente chega e fala que deu. Isso chama hiperfoco. Esse é o ponto. E mais, com sorte, a gente consegue chegar nesse ponto máximo. Às vezes, quando demanda muito esforço, a gente larga. Eu recebi um paciente de 50 e poucos anos, 60 anos, e ele me falou uma coisa que eu nunca tinha escutado e aquilo doeu meu coração. Ele falou, eu tô aqui porque eu estou cansado de colecionar derrotas. Meu Deus. Cara, isso foi muito profundo. Imagina uma pessoa, um homem de 50 e poucos anos, um gênio, uma cabeça extraordinária, chegar pra você e falar, cara, eu tô cansado de colecionar derrota. Porque eu começo e não termino. Isso é muito triste, né? E aí, trazendo a pauta da espiritualidade, poxa, Deus dá as coisas pra gente fazer como um sacerdócio. Verdade. E aí a gente tem que fazer tudo tão bem feito e a gente faz. O problema é quando a gente perde o hiperfoco naquilo
E a gente larga aquilo pra lá e a gente se torna indisciplinado. Não, e a dificuldade de trabalhar com outras pessoas. Muito. Porque ninguém vai entregar no mesmo nível que a gente. Não. E não tô colocando soberba em cima disso, não. Pelo contrário, é no mesmo tempo de entrega, não é no mesmo nível. E eu não tô falando de melhor ou pior. É porque tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Exato. Isso é horrível. Exato. Trabalhar, conviver com a gente é muito ruim. Muito ruim. Eu já falei pra minha mulher abrir um curso de esposas de TDAH. Ela fica milionária. Porque, cara, é muito difícil conviver comigo. Eu sei que é. Eu tenho um esforço tremendo pra poder ter essa consciência de abrir mão de mim mesmo, abrir mão de algumas coisas e falar, tá tudo bem. Né? Não vai ficar do jeito que você imaginou que fosse, mas vai dar certo. Existe uma confusão, porque do jeito que você tá falando, parece que eu tô vendo eu aqui, né? Marcel e a Rô podiam abrir esse curso. Existe uma confusão, eu sei que a gente não é, mas do transtorno de personalidade narcisista e desse estado nosso no TDAH. Isso, né? Muito legal essa pergunta. Um diferencial importante do transtorno de personalidade narcisista pro TDAH é a empatia. Ah, O narcisista não é empático. O TDAH até é demais. hiper empático. A gente se coloca, a gente vive a vida, dói a dor do outro, chora a dor do outro, chora até mais que o outro, até dói mais do que o outro. Né? O narcisista não. Ele tá pouco se lixando pro outro. Né? Então, existe... Aí tem um ponto importante que você tá falando. Porque da mesma maneira que a gente sofre a dor do outro, a gente espera que o outro sofra a nossa dor. exato. Só que ele é uma pessoa normal, ele não vai... Ele não precisa fazer isso. E a dificuldade com a frustração, aí a gente vai pra... Vai pro buraco. Ah, eu faço tudo o tempo inteiro, ninguém faz nada por mim. Exato. Ah, tudo, só vendo? Só eu quem faço, só eu quem entrego, só eu quem dou, só eu quem... E não, o outro tá dando. Só que do jeito dele, neurotipicamente. Ok? O outro é normal, você que não é, amada. Ok? Então, isso é super... O atípico somos nós. O atípico somos nós, cara. Isso tem a ver, tá? Isso é super importante. Porque isso tem um impacto direto nas nossas relações interpessoais. E quando a gente fala de casamento, isso é super sério. Porque a gente leva a sério sobre morrer pelo outro, ok? Literalmente. Literalmente. E o outro também morre pela gente, só que não do jeito insano que a gente morre. É. E a gente acha que o outro tem que morrer do jeito que a gente tá morrendo. E não tem. A gente acha que o outro tem que dar conta das coisas no tempo que a gente dá conta. E não tem. Ok? O outro tem que dar conta do que é dele. Esses dias eu estava tendo uma discussão com a Roberta e a análise, para mim, ela tem sido, assim, um sustento nesse sentido de autoconhecimento. E aí, eu conversando com ela, durante a semana toda, a gente brigando, eu falei, eu preciso te pedir perdão, porque eu tô exigindo uma coisa de você que eu não tenho o direito de exigir. Eu tô exigindo que você faça algo que não tem nada a ver com o que eu preciso de você. Né? Eu tô errado. Eu tô demandando de você. E por amor, Gente do céu. não é de sacanagem. Eu amo minha mulher. E eu quero muito que ela fique super bem. Só que do jeito que eu acho que é, no tempo que tem que ser. E não é assim. E isso frustra a minha esposa, porque ela olha pra mim e fala, pô, esse cara tá fazendo tanta coisa tudo ao mesmo tempo e eu aqui nesse tempinho tão michuruca perto do que ele faz, né? E aí ela fica super frustrada de estar lidando comigo. E eu fico frustrada porque ela tá frustrada e aí a gente fecha o ciclo nessa questão do relacionamento. Então, o autoconhecimento é fundamental pra gente ter saúde mental e saúde nessas relações interpessoais. Gente, é muito doido isso. É. Eu tô lembrando de um episódio no domingo agora que aconteceu. Eu sou da noite e o Marcel é da manhã. Então, assim, culto, temos que sair de casa às 9 da manhã, para a escola dominical e para o culto. Marcel, eu acordei às 3 vezes na madrugada, então você acorda às 8. 8h30 eu levanto e meia hora eu tô pronta. Geralmente ele acorda às 7h30. Ele fez tudo do jeito que ele achou que tava bom. E eu já começo. Mas faltou isso, mas faltou aquilo, não sei o que. Aí sai todo mundo gritando, correndo, aquela loucura e joga coisa no carro, não sei o que. E você sempre faz pelo time, do tipo assim, meu, se eu tivesse tido 1 hora acordada, como ele teve... E aí entra nisso que você falou da rua. Você começa a medir o outro da maneira que você acha que você faria e vira aquele inferno. Conviver com a gente é insuportável. Meu Deus.
Mas você sabe uma coisa que eu acho muito legal, assim? Por que isso tem tudo a ver com espiritualidade? Esses dias eu estava lendo Romanos capítulo 12, e eu gosto muito da expressão quando Paulo fala sobre a renovação da nossa mente, né? Para que a gente renove a nossa mente, é necessário a gente entender que mente é essa que a gente tem. Isso é super importante. E quando eu falo de mente, eu estou dizendo mente neuroquímica e mente psíquica, né? A identidade, o coração desesperadamente desejoso ou corrupto, né? De Jeremias, capítulo 17. Nós somos assim, né? Uns mais, outros menos. Um neuroatípico, outro mais neurotípico, mas todo mundo é assim, né? Então, compreender-se. Entenda uma coisa, a terapia não é contra um movimento contra cristão. Muito pelo contrário. A análise e a terapia, ela só te dá uma ferramenta para você ir ao encontro de quem você é. Isso é muito importante. Quanto mais eu me conheço, Edi, quanto mais profundo eu vou para dentro da minha alma, mais eu compreendo o tamanho do poder da graça e da cruz de Cristo sobre a minha vida. Quanto mais fundo eu vou para dentro do meu coração, mais eu vejo quão caído e depravado eu sou. E quanto eu preciso de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ambiente que nós estamos, a biologia que nós temos, a nossa genética, ela é caída. Ponto. Nós fomos concebidos em pecado. Nós somos concebidos a partir da queda. Então vai ter doença sim. Vai ter comprometimento sim. Mas quando que isso vai parar? Na glória, aleluia. Lá não vai ter. Lá é você neurotípico, graças a Deus. Então, se você quer a cura por completo, começa a orar pela promoção, né? Exato. Agora, como que a gente pode trabalhar essas coisas? Isso é super importante. E aí entra num ponto importante aqui, Edi. Lembra que eu falei do TDAH, eu falei da hiperatividade e falei da déficit de atenção, mas da desordem de atenção. Mas pouca gente fala sobre o terceiro componente do TDAH, que é a impulsividade. Ok? E a impulsividade acontece por conta do lobo pré-frontal, que é imaturo. O lobo pré-frontal ele é responsável pela maturidade, pelo ser adulto, ok? Uhum. O lobo pré-frontal é aquele que diz, coma, mas até aqui. O lobo pré-frontal é aquele que diz, beba, mas até aqui. Isso é suficiente. Faça amor, faça sexo, até aqui, ok? Compre. Trabalhe até aqui. Compre até aqui. Né? Ganhe dinheiro até aqui. Gaste até aqui. É ele que te dá a parcimônia, é ele que te dá o equilíbrio, é ele que te dá esse estado de contentamento e de satisfação. Esse é o ponto. Quanto é suficiente eu comer? Porque a comida não é pecado, gente. Claro que não, foi o Senhor quem fez. O problema é quando a gente usa a comida para algo que está além do deleite naquilo que Deus fez. Ok? A bebida não é pecado. O problema é quando eu bebo além do deleite que Deus me deu para poder provar daquilo. O sexo não é pecado. O pecado é quando eu uso o sexo para além daquilo que Deus me deu como um deleite. Ganhar dinheiro, ser rico não é pecado. O problema é quando eu ganho dinheiro e sou rico para além daquilo que Deus me deu, como uma proposta de ganhar dinheiro. Sim. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, e quando a gente fala de frutos do Espírito, a gente está falando justamente de domínio próprio. Nossa. Domínio próprio. Lobo pré-frontal é o responsável pelo domínio próprio. Agora, existe um estudo lindíssimo de neuroimagem que saiu recentemente, que mostra a atividade cerebral do homem, do ser humano, quando ele está em oração. Olha que louco. E quando o indivíduo ora, aumenta a vascularização, adivinha onde? Do lobo pré-frontal, cara. Olha que doido isso. E quando o indivíduo se coloca de joelhos, essa vascularização aumenta ainda mais. Nossa. Olha que coisa linda. Quando você ora e quando você se coloca de joelhos, você tem uma
hiperatividade neurológica no lugar do teu cérebro que te dá a consciência, que te dá o limite, que te dá a disciplina, que te dá o não. Que coisa mais linda. É lindo isso, cara. Isso é perfeito. Ok? Isso é perfeito. Agora, para que esse lobo pré-frontal funcione, eu preciso ter dopamina lá para ele funcionar. Se o meu cérebro não produz tanta dopamina, eu preciso entender isso. Porque às vezes, e isso não é uma desculpa, mas muitas das vezes o sofrimento do cristão, e eu recebo muitos cristãos no consultório, o sofrimento do cristão é justamente por isso. Eu não dou conta, cara. Eu sei que isso é pecado. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu me sinto um horror quando eu faço. Eu não tenho domínio próprio, eu não consigo me controlar. Quer dizer que todo sem vergonhas, safado, que não quer ter autocontrole, que não quer ter vida disciplinada com Deus, tem TDAH? Não. Não tô, porque hoje a gente tem que falar o que fala e o que não fala, né? É. Não tô falando, ok? E TDAH não é pecado, ok? É fruto da queda, é diferente. Okay? Como bons reformados presbiterianos. O que eu quero dizer é o seguinte. Pode ser que dentro dessa relação que você tem com a tua genética, com a tua história, você vá ter uma dificuldade muito maior de ter domínio próprio. Ok? Eu tenho um problema muito sério com pornografia. Eu sei que isso é um problema para mim. E é nítido, quando eu tenho um dia mais agitado, quando eu tenho uma rotina que tá quebrada, quando eu tenho um dia mais desprazeroso, que o meu cortisol tá mais elevado, mais agitado, no final do dia é batata. Eu tenho uma vontade de usar pornografia que eu não estava tendo durante o dia. E eu não tive nenhum estímulo ali, não vi nenhuma mulher bonita que passou na minha frente. Não é. É a busca por endorfina. Por quê? Porque como eu tenho uma diminuição da produção de dopamina e o meu cortisol tá aumentado por conta do estresse, né? A minha dopamina ainda ela fica mais baixinha. Né? Então, no final do dia, é batata, assim. Ou eu tenho vontade de comer McDonald's, é surreal. Ou eu tenho vontade de usar pornografia. Aí você come McDonald's. Não, e aí eu vou orar. Porque a glutonaria também é pecado. Ai, meu Deus do céu. Aliás, crente, glutão também é pecador, ok? Mas é interessante você falar sobre a pornografia, que hoje é um problema... Sim. Gigante. Gigante. Precisamos falar disso dentro da igreja, Muito. tá? Não é só a pornografia invadiu o mundo. Não, a pornografia tá dentro da igreja. Eu tava no acampamento de homens agora, da minha igreja. Aliás, um abraço, IP Alpha. Eu tava no acampamento de homens e eu falei pra tinha mais de 80 homens lá assistindo uma palestra sobre hábitos e vícios. Edi, a palestra era pra durar 1 hora, durou 3 horas e meia, eu não consegui ir embora. Meu Deus. De tanto que esses caras estavam... Mas é que vocês também não têm espaço de fala, né? Exato. E aí, finalmente, estamos falando sobre isso. Sim. Né? E quando eu compartilho, por exemplo, essa questão da pornografia pra mim, né, as pessoas olham e falam, cara, esse cara trabalha com isso, ele sabe disso e tem essa questão. E talvez seja uma questão com a qual eu vou lutar pro resto da minha vida. É mesmo porque as pessoas, elas têm um estigma com relação a você. Sim. O cara é terapeuta, é médico, trabalha com saúde mental. Não, ele consegue. Imagina, eu que vacile. Eu que não me cuide, eu que não esteja com a minha terapia em dia, eu que não cuide do meu ambiente, eu que não ore, aliás, na minha rotina tem lá disciplina espiritual. Eu preciso ter esse tempo. Né? É fundamental, eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Por quê? Porque quanto mais próximo eu tô do Senhor, maior é o boom de endorfina que eu vou ter no meu cérebro quando eu tô orando. Eu sei que esse não é o foco, mas qual a relação entre essa coisa da pornografia que você colocou? A gente vai trazer ele outro dia aqui para falar especificamente sobre isso e sobre narcisismo. Já até anotei. Tá, entendi o que você quer. Outros 2 episódios a respeito. Boa. Mas qual é a relação da pornografia e esse boom de disfunção sexual masculina? Legal. Olha só, a pornografia ela tem uma capacidade de trabalhar no campo do imaginário. Tá. Ok? E o sexo, eu e minha mulher, é no campo da realidade. Ok? Tá. Beleza. O que é mais fácil? Eu ter endorfina no campo da imaginação, que me demanda 0 esforço, ou no campo da realidade, que me demanda o esforço? Da imaginação, óbvio, né? Ótimo. Segundo ponto. No campo da imaginação. O pênis do cara funciona 1000 vezes mais do que o meu, ok? Por quê? Ele tá tomando remédio,
ele tá lá medicado para aquilo funcionar, ele tem cortes pra gente não perceber que tá sendo cortado, mas tá. É uma cena de, sei lá, 15 minutos, demora 3 horas pra se gravar. Mas na hora que eu tô imerso ali na fantasia, eu não percebo isso. Por quê? Porque eu quero ter prazer. Sim. Na pornografia, a mulher tá tendo um prazer que, meu Deus do céu, Exato. caraca, eu sou um cara incrível, né? Meu, olha o prazer que essa mulher tá tendo. Então, na pornografia, ela trabalha no nosso cérebro, assim como o videogame é hoje pros mais jovens. Porque a pornografia, ela trabalha no campo da imaginação, mas é como se fosse eu. Esse é o ponto. Meu Deus. E aí, beleza. Aí, beleza, tudo bem. Aí você vai lá e vai fazer amor com a tua mulher. Primeiro que o seu pênis não funciona igual o do cara, ok? Nem é do mesmo tamanho. Segundo... Brena Hiker. Davi Hiker. Pois é. Tem a ver, tá? Claro. A questão da fantasia fálica, da potência do homem, que tem que ter um pênis gigante. O canal vaginal tem 10 a 11 centímetros, amado. Se o seu pênis tem 20, os 10 que fica pra fora. Não serve pra nada. Ok? Para com essa baboseira. Ok? Enfim. Não, e foco, porque Não. a gente é cristão. Não, e outra, que besteira, isso não tem nada a ver. Aliás, o sexo é feito para dar prazer para tua mulher, né? Exato. Teu corpo é pro prazer da mulher. Então, segura a moral aí. Bom, a fantasia, então, ela tá ligada a esse lugar de ser quase eu. Eu sei que não sou eu, mas eu vou ter prazer como se fosse, ok? Quando eu vou pra realidade do sexo com a minha mulher, eu não tenho o mesmo desempenho. A minha mulher não vai ter o mesmo prazer que a mulher pornô vai ter, porque é óbvio, minha mulher não tá sendo paga pra ter prazer. A mulher pornô tá tendo, tá sendo. É, às vezes, paga, né? Enfim, quando não, tá lá como escrava sexual. Mas aquilo lá foi criado pra ser uma fantasia, ok? Sim. E aí, quando eu vou ter o sexo com a minha parceira ou o meu parceiro, a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. E isso frustra a gente. Entendi. Isso acaba com a gente. E aí eu, egoísta que sou, vou dizer que o problema é da minha mulher. Que não tá tão bonita quanto a mulher do pornô. Que não tá com o corpo em dia como aquela mulher do pornô. Ok? O problema é dela, não é o meu. Gente do céu. E o pecado vai escalonando. E aí você escalona. Ok? Porque a pornografia, ela é perversão sexual, ponto. O sexo foi feito para eu ter prazer com a minha mulher. E a mulher ter prazer com o homem. Como? O meu corpo homem é da minha esposa. E o corpo da minha esposa é meu. O meu pênis serve para dar prazer para a vagina da minha esposa. E a vagina da minha esposa serve para dar prazer para o meu pênis. E eu ficar feliz, porque é assim que Deus faz. Porque quando você tem um sexo segundo o coração de Deus, no final do negócio, rapaz, é um glória a Deus. Pastor Hernandes fala, um deleite. É um deleite. Né? O C.S. Lewis falava, né? A ejaculação, o gozo ejaculatório, é um vislumbre do que vai ser na eternidade, cara. Pô, que delícia, que coisa boa. Que boom de endorfina no nosso cérebro. Por isso que é tão corrompido, né? Por isso que é tão corrompido. Porque, na verdade, o sexo, ele é a máxima da expressão do amor. Quando você dá o seu próprio corpo pra tua parceira ou pro teu parceiro, para que ela tenha prazer, não é sobre mim, é sobre ela. O meu prazer está em ver você feliz. O meu prazer está em ver você tendo prazer. Isso é muito bom. Porque é sobre o outro. Percebe como não tem nada a ver com o que a pornografia promove? Né? E olha só, a pornografia, ela tem uma capacidade de gerar no nosso cérebro uma sensação de prazer e de contentamento enorme e de uma forma muito rápida. Só que também a culpa depois... E aí entra o mecanismo de culpa e recompensa. Que aí você fala melhor do que eu. Porque você tem a culpa, tem um baita de um desprazer. É isso aí. E o que você faz quando tem desprazer? Busca prazer. Ok? E aí você vai e busca a pornografia de novo. E aí você o tem o prazer, looping. e aí a gente fecha o looping. Exatamente. E aí a grande questão do domínio próprio. Eu sei que isso é pecado. Eu sei que está escrito na Bíblia. Eu sei de tudo isso. Você não está me contando nenhuma novidade. Por que que eu não consigo? Esse é o ponto. Eu sofri por anos com relação a isso. Anos. Porque eu achava que isso era uma falta de fé, porque eu achava que isso era um problema meu e de falta de disciplina espiritual.
E pra você que vem de um ambiente cristão, pai Imagina. pastor, o chicote deve ser maior, né? Não era nem meus pais, tá? Que meus pais nem eram tão assim. Não, eu digo assim, você foi... essa é a cultura da sua família, Sim. independente de qualquer coisa. Qualquer Então, coisa. a sensação não, a realidade é... Pô. que falho que eu sou. Cara, e assim, pô, eu ministrei louvor por 17 anos da minha vida. Eu trabalhei com louvor fora do Brasil. Pô, eu tive o privilégio de crescer com meu pai, cara. Estudei o livro de Romanos por 2 anos com esse cara. Não era uma questão de falta de conhecimento e de disciplina espiritual. Eu tinha tempos de oração com Deus, cara, que eram tempos preciosíssimos. Né? Mas quando me batia a impulsividade, que a minha rotina estava desequilibrada, que o meu sono não estava adequado, a minha alimentação, a minha atividade física, o meu cuidado com o meu corpo não estava adequado, minha amiga, isso explodia. Que coisa. E eu me lembro de chegar em acampamento de igreja e perguntar por que masturbação é pecado. E ninguém sabia me responder. Por que pornografia é pecado? Né? Eu conseguia me masturbar sem pensar em nada. Não precisava pensar numa imagem de uma mulher lá. Não! O próprio estímulo do meu corpo. E aí fica claro, se o seu corpo é pra sua esposa, a masturbação é pra... É pecado. O alto prazer é pecado. Ok? Tudo que for sexo, prazer, sexual, fora do padrão de Deus é pecado, ponto. Acabou. Não interessa. Isso é bíblico. A gente não abre mão disso. Agora, como trabalhar o domínio próprio? Né? Claro que o Espírito Santo pode fazer o que ele quiser. É óbvio que o Espírito Santo pode estalar o dedo e criar um boom de endorfina no teu cérebro. Assim como ele pode curar um câncer da noite pro dia, se ele quiser. Quantas vezes eu já vi isso? Verdade. Né? E apesar de presbiteriano, Deus continua curando, viu, irmão? Ele Amém. cura. Amém. Quantas e quantas vezes eu vi isso? Agora, por que Deus usa um médico oncologista e não pode usar um médico psiquiatra? Um médico neurologista? Um neurocientista? Por que Deus não pode usar um psicofármaco para poder te abençoar e te auxiliar na sua caminhada com Deus? Por que não? Isso é uma ignorância, isso é um retrocesso. Okay? E aí a gente fica culpando o diabo. O diabo não tem culpa, não. O diabo faz pouca força. Aliás, pra esse tipo de pensamento, ele precisa de mínimo esforço. O diabo trabalha com a nossa queda. Ok? O diabo não cria nada. O diabo trabalha com a nossa queda. A responsabilidade é tua. Para de culpar o cão. A responsabilidade é nossa. De poder olhar para nossa queda e falar, opa, peraí, isso aqui não tá bom, não. A gente precisa ter domínio próprio. A gente precisa ter mansidão. A gente precisa promover a paz uns aos outros. Sim. Isso é super importante. O Lacan tem uma frase que eu gosto muito de usar, e ele fala o seguinte, se não fosse a lei, olha só, um cara ateu, se não fosse a lei, a sociedade acabaria, sabe por quê? Porque nós seríamos incestuosos, assassinos e canibais. Misericórdia. O que ele está descrevendo aqui é exatamente o que Santo Agostinho e Tomás de Aquino descreveram da depravação total do homem. Nós somos profundamente depravados. Ok? Essa aqui é a ausência total de domínio próprio. E o limite. Aí a paternagem Aí de entra a Deus questão sobre nós. Olha que linda que é a lei, Edi. É verdade. A lei é linda, cara. Louvado seja Deus pelo não. Eu sou suspeita, porque eu sou muito mais da lei, que você sabe, do que da graça, né? O Senhor tem que trabalhar. O Senhor trabalha a graça no meu coração todo dia. Mas olha que legal. Se eu pudesse, eu descia o porrete. Sabe por quê? Por conta do nosso cérebro. Porque a gente precisa de porrada. A gente precisa de alguém dizendo não pra gente. Sabe por quê? Porque o nosso lobo pré-frontal sozinho não consegue. Esse é o ponto. Esse é o segredo. Gente, vocês estão entendendo a importância de falar não pros filhos? O quanto não é uma prova de amor? Nossa, como eu amo falar sobre isso. Eu não tô dizendo que a gente tem que ser... Tirano, exato. Não, não é isso. Uhum. Mas é a maior... Outro dia você estava falando no seu Instagram sobre o excesso de brinquedos. Meu, eu achei sensacional. Pois é. É um hiperestímulo. É um hiperestímulo. A criança não consegue ficar mais de 5 minutos brincando com o brinquedo. Exato. Que graça que tem. Pois é. Ela sempre vai querer mais. Que é a questão da insatisfação. E olha só que interessante. O domínio próprio está ligado a uma coisa muito importante. Quando eu digo para Deus... Quando eu, por exemplo... Vamos falar de pornografia, que é um problema com o qual eu lido. Quando eu acesso pornografia, sabe o que eu tô dizendo pra Deus?
a mulher que você me deu para poder fazer amor e me satisfazer não é suficiente. Esse é o ponto. A comida que você me deu para eu comer até aqui não é suficiente, eu quero mais. Porque o quanto você me dá para poder me satisfazer no Senhor não é suficiente. Eu quero mais. Esse é o ponto. Eu percebo muito isso. Olha que coisa boba, né? Hoje a gente tem facilidades que às vezes a gente não pensa a respeito, né? Você tá na sua casa, por exemplo, quando eu ligo lá, Beta, você tem pudim, né? Vai lá o motoboy, pega o pudim. Gente, você não fez, você tem o dinheiro para comprar, Sim. O produto é de extrema qualidade e quando alguém interfona o pudim chegou, você queria que ele subisse o elevador sozinho. Aham. Então, a lei do mínimo esforço virou assim, eu tenho... A gente não tinha controle remoto para abrir portão quando era criança. Sim. Você não ligava a TV com o controle. Hoje a gente é sobre, né, tudo que eu posso dar de satisfação para mim. E a gente tá adoecendo. Quanto mais facilidade... Menos prazer, porque até viajar, né? Você começa a viajar demais, o que antes pra você ir pro aeroporto era um prazer, hoje é um saco. Vou pro aeroporto, vou ficar lá esperando. E quando você lembra a primeira viagem internacional que você fez, você fala, que legal, que sensacional. O que tá acontecendo? A gente não tem o prazer do esforço. O prazer do pós-esforço. Isso é muito importante. E aí, muito legal isso que você tá falando, porque eu falei, inclusive, fiz um story hoje falando sobre isso. Então quer dizer que o paciente com TDAH não pode comer açúcar? Né? Foi uma pergunta que me fizeram lá. A questão não é o comer o açúcar. O açúcar tem um potencial de dependência química 8 vezes maior que a cocaína no nosso cérebro. Meu Deus. 8 vezes maior. Né? Pô, eu sou marido de uma confeiteira, então tô sendo um baita de um hipócrita falando isso daqui. Não é uma questão de hipocrisia. A pergunta é, por que você precisa comer açúcar? Porque se for para dar conta de um desprazer, vai se tratar. Porque o que você tem não é vontade de comer um pudim gostoso. É resolver o seu problema de desprazer. Esse é o ponto. Quantas vezes eu recebo adolescente, jovem, no meu consultório falando eu fumo maconha, eu preciso parar. Pô, tudo bem, mas por que você fuma maconha? Esse é o ponto. Que está ligado a uma das vias de compulsão no TDAH, que é a drogadição. Né? Principalmente tem maconha prevalência, e álcool. uma coisa mais... Maconha e álcool são, assim, disparados maiores. Porque eles fazem depressão do sistema nervoso central. Então, diminui a atividade cerebral e te dá uma sensação de conforto. Tá. Tanto que tem vários pacientes que falam, mas eu fumo maconha e fico tão criativo. Você não fica criativo, criatura. Sabe o que você fica? Você só pensa normal. Ok? Você só organiza os teus pensamentos. Por conta do sistema endocannabinoide, depois a gente pode falar sobre isso. Mas a maconha, ela tem um CBD, que é muito legal para o tratamento do TDAH, tá? Ainda é off-label isso que a gente tem feito, mas os resultados têm sido incríveis dentro dos tratamentos para TDAH, tá? Por quê? Porque a gente tem essa diminuição da atividade mental. Então beleza, eu vou então fumar maconha porque eu vi lá no Redireção, porque o Nel falou que fumar maconha. Não, ok, criatura? Não tô te dando licença poética para fazer cagada. O que acontece? A maconha, primeiro que ela é ilegal. Segundo que você deve estar fumando esterco, orégano com alguma coisa parecida com maconha. Sabe lá o que você está usando. E terceiro, que tem THC e um monte de outro componente lá. Então não é para fumar maconha. Agora, o CBD é uma coisa muito legal. Que a gente tem usado e tem sido muito positivo. Agora, a questão sempre é a questão do deleite, do prazer, do alívio, porque o cérebro do TDAH, ele é desprazeroso 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ok? Esse é o ponto. Esse é o segredo. Então, se eu não tenho uma rotina saudável, onde eu vá ter esse contentamento, se eu não tenho autoconhecimento, se minha terapia não estiver em dia, ou se eu não estiver medicado, quando muitas vezes a gente precisa, você vai ter desprazer insuportável durante o seu dia. Ok? Tá. Mas o nosso prazer está no Senhor. Sim, ele está no Senhor. E obrigado, Deus, pela inteligência que o Senhor deu à indústria farmacêutica, ao farmacêutico responsável, ao biólogo, ao bioquímico, ao neurocientista, ao psiquiatra, ao neurologista, para poder nos abençoar com esse deleite chamado lisdexanfetamina. Pro TDAH. Porque quando você não é TDAH e toma esse remédio, você fica louco. Ok? E aí a gente tem que falar, né? Tá todo mundo tomando de forma totalmente desordenada e...
Galera do mercado financeiro... Isso vai acabar com o cérebro dessas pessoas. E aí é muito legal, porque você perguntou lá no começo, né? Mas que loucura, a gente toma Venvance para um TDAH? Sim, porque ele organiza o lobo pré-frontal. Agora, para uma pessoa que tem o lobo pré-frontal já organizado, ele só vai estar lá bombando de dopamina no cérebro dele. Nossa. E aí você vai ter transtornos de ansiedade gravíssimos, burnouts que vão explodir por conta desse hiperestímulo em cérebros que não precisam. Nossa, e esse viés que você colocou do bipolar, do borderline, dessas outras condições, é como se fosse um leque, né? Você abre o TDAH e todas as possibilidades que você tem são essas, caso você seja mal diagnosticado, mal medicado, e aí vai. Isso aí. Como é difícil, hein? Muito. Tanto que, Edi, em adulto, a gente trabalha junto, você sabe. Em adulto, eu levo mais ou menos em torno de 1 ano para fazer um diagnóstico de TDAH. Porque o paciente vem tão doente, que eu não consigo enxergar o TDAH. Ele tem tantas outras coisas que eu não consigo ver o TDAH. Então eu preciso tirar tudo da frente, eu preciso estabilizar esse paciente. Não só o paciente, né? Não, principalmente a família, estrutura, a casa, o ambiente, rotina e etc e tal. Porque o nosso trabalho é isso, né? A gente não tem o paciente como focal point, a gente tem a família também. E aí, se você não trabalha a família, o negócio vira bagunça. Porque tem a ver com o ambiente, né? Exatamente. Não tem como. Então, pensando na questão do domínio próprio, pensando nessa questão de frutos do espírito, é muito importante a gente entender que o cuidado do corpo físico, do corpo psíquico e do corpo espiritual é extremamente importante. A gente precisa E outra coisa, que é o que você falou aqui no começo, autoconhecimento. Né? Outro dia eu fiz um post, eu tava até comentando ontem, eu tava gravando outro episódio, eu falei, gente, é muita hipocrisia, porque eu posto uma foto no Insta sobre qualquer coisa, nossa, como você emagreceu, não sei o quê. E aí eu fui lá, eu catei a caneta e botei na barriga, falei, gente, não é força de vontade, não é exercício físico, não é nada não, o negócio é, eu tenho essa questão com a saciedade, depois do parto, com a síndrome de Sheehan, que é a necrose na hipófise, piorou ainda mais. Então, eu preciso usar. Só que é engraçado que esse tipo de... A gente tem pacientes no consultório que a gente vê, né? Esse medicamento aqui eu sigo certinho. Esse aqui, é sobre metabolismo, não sei o quê. Não, isso aqui eu não vou dar muita atenção, né? Por que a gente tem tanto preconceito com relação a tratamento, meu Deus, seja de que área for, se você tem um câncer, quimioterapia pode? Pode. Se você é TDAH, tomar Venvance, é fragilidade, é vulnerabilidade, é fracasso, pecado, é né? pecado. É porque tudo que tá ligado à questão da doença psiquiátrica tá ligado à alma, tá ligado à subjetividade, tá ligado a essa coisa da abstração, né? Que tem a ver com o nosso lugar de queda. É isso. O que a gente faz é expor a queda e tentar intervir para que o nosso paciente fique um pouquinho mais parecido com a obra original. Todo neuropsicológico tinha que ter na conclusão lá, Gênesis. Exato, exato. De 0 a 10, né? 0 totalmente caído, 10 igual a Deus. Você tá como, né? O paciente tá lá, tá no 3. Exatamente. Né? Mas no 10 a gente chega lá na glória, né? Só. Não né? tem jeito. É que nem Enoque, né? Enoque tava no 9.9, Deus falou, não, já sobe, já tá preparado, né? É isso, mas é exatamente isso, porque é lidar com a nossa própria queda, né? A pessoa tem um câncer, quer dizer que ela pecou? Não! Mas quer dizer que é fruto da queda? Sim. Porque é morte. O homem não foi feito pra morrer. Não! Esse é o ponto. Então, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado e abrir espaços para diálogos como esse, pra gente quebrar esses tabus, principalmente quando se fala de vício e dependência, pra gente poder olhar para isso. Que nem eu falei, Paulo manda a gente participar da renovação da nossa mente. A gente precisa saber o que nós estamos renovando, criatura. Exato. Se você não abre tua boca para falar nem para você, como é que você vai? Como é que você vai renovar o quê? Isso é outra coisa, as pessoas precisam entender, que é outra coisa que mudou. Não é que mudou com o tempo, né? É que a informação hoje tem mais qualidade. O cérebro, ele é neuroplástico. Sim. Só vai parar de mudar quando você morrer. Sim. Aí acabou. Aí não tem o que fazer. Quanto mais novinho, mais neuroplástico Melhor. é. Por isso que a gente fala, as intervenções em criança, cara, o resultado é muito mais rápido. Assim. No adulto é possível? Claro que é, mas demora muito mais. Exato. É igual aprender uma nova língua quando você é criança e quando você é mais velho, É isso. né?
Vamos agradecer aos nossos apoiadores. Então, hoje a gente vai falar aqui da Riveste Revestimento, que é uma empresa, se você que está nos assistindo quer mudar o azulejo da tua cozinha, fazer uma reforma sem muito quebra-quebra, você precisa conhecer o trabalho da Riveste Revestimento. Pode rodar, Lu. Vou fazer uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha bem bonita para ela. Falei para ela, vai lá no shopping, aproveita para trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí, uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem, um relacionamento, tem que estar construindo coisas novas, né? Não abre, não abre. Ainda não. Pode abrir agora. Que chique! Gostou? Nossa! É de verdade, pode passar a mão, viu? Obrigada! Agora também nós vamos falar da Roy Seguros. A Roy Seguros que apoia o Redireção desde o início. E a gente é muito grato ao trabalho de vocês, no nosso trabalho, porque tanto nosso quanto de vocês, ele tem viés cristão, ele tem princípios pautados na palavra de Deus. Então, se você que assiste o Redireção, quer contratar seguro de vida, seguro saúde, enfim, tudo relacionado à segurança nesse aspecto mais pessoal, procura a Roy Seguros. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Arranjo do dia, Sarinha, querida, amada do nosso coração. A Sara, a gente tem um episódio gravado com ela onde ela conta o testemunho, né, de como é que nasceu o arranjo do dia. Então a Sara, ela trabalha com assinatura floral, toda semana, a flor da estação, flor nova, viva, porque flor de plástico é muito brega, né, doutor? Aliás, ganhei uma lindíssima de aniversário. Obrigada, Edi. Muito bonito. A Sara, ela tem uma loja no CJ Shopping, então assim, não é só assinatura floral, ela também tem o envio de flores, @arranjo do dia. Conheça um pouquinho com a própria Sarinha falando aí no vídeo para vocês. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. É isso aí. Obrigada, pessoal, que apoia o Redireção. Nós somos imensamente gratos a vocês e a gente ora para que o trabalho de vocês prospere cada vez mais. Gente, é inacreditável como esse assunto é infinito, porque aqui eu já tô, eu quero ouvir sobre narcisismo, nós, né? Narcisismo, bullying, porque você fala de um jeito sensacional. Eu quero ouvir sobre a questão do... que eu falei agora há pouco. Limite, narcisismo... bullying, enfim. E um que eu quero muito fazer é sobre transtorno de personalidade borderline. Vamos, muito legal. Eu gosto. Olha quanto tempo a gente tem. 3 minutinhos. Não dá tempo mais. Não dá tempo de falar nada, né? Mas eu queria, pra gente aproveitar esses últimos 3 minutos, você fez um link entre o TDAH e frutos do espírito, que inclusive vai ser o tema desse episódio, né? Que eu nunca tinha pensado a respeito. Você deu uma receita, além da questão farmacológica e de ambiente, de exercício, né? Você deu uma receita que acho que quem está aqui nos assistindo precisa entender, né? Você já colocou a questão do fruto da queda, mas eu queria que você fizesse esse fechamento, sabe? Do TDAH e domínio próprio. Não só domínio próprio, né? A longanimidade, Sim. enfim.
eu não tô falando nenhuma novidade, assim. Se você for ler a Bíblia já tá falando isso faz tempo. Aliás, renovar a mente através da palavra. E mais, né? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar do nosso corpo, inclusive como adoração a Deus. Verdade. Né? E atividade física, se alimentar bem, ter boa qualidade de sono, isso é cuidar do teu próprio corpo, ok? Isso não faz, isso é bíblico, ok? O corpo, ele precisa estar cuidado, né? A grande questão que eu vejo é que nós estamos sendo negligentes, tá? Não só na nossa relação com Deus, mas na relação do cuidado com o nosso corpo e do cuidado com a nossa mente, ok? Como eu disse, tanto o corpo quanto a mente, eles são provenientes da queda, ok? A única coisa que não está proveniente da queda é a nova natureza que Cristo nos dá. Amém. Ok? Só que ela ainda está em desenvolvimento. O nosso corpo e a nossa mente, eles precisam ser reparados, eles precisam ser cuidados o tempo todo, como fruto da queda. E quando a gente não cuida, você tá falando aí da mente, eu tô pensando da batalha que a gente enfrenta na mente. As batalhas que nós enfrentamos são toda a nossa luta começa na mente. 100% das frestas que Satanás tem. Eu aprendi isso com você. São da Não nossa vai mente. possuir, mas vai promover uma péssima qualidade. Não possui. Vou falar uma coisa aqui, meu pai vai me matar. Eu aprendi com ele. O Satanás, ele é calvinista, tá? Ai, misericórdia, Senhor. Meu Deus, o Arival vai me matar. Olha só, ele sabe que a gente não vai perder a salvação. Ele sabe. Mas fica tranquilo que teve um pastor que eu entrevistei aqui que disse que Calvino hoje teria vergonha da gente. Olha só, Satanás, ele sabe que a gente não vai perder a salvação. Ele sabe. Só que ele vai fazer da sua vida um inferno até a hora que Cristo voltar. Ele não vai deixar você usufruir das coisas que Deus tem pra você. Então, as nossas lutas começam na mente. As batalhas, elas começam na mente. As frestas, elas são da mente. Se nós não olharmos para dentro da nossa alma, nós nunca vamos fechar as frestas que precisam ser fechadas. Se nós não falarmos sobre as nossas limitações, Satanás vai ter um prato cheio na mão para poder atuar. A questão do domínio próprio, ela tem a ver com disciplina. Domínio próprio significa dizer não para si mesmo todo santo dia. Se eu tenho uma condição neuroatípica que me impossibilita, inclusive, de dar conta da frustração, isso vai ser infinitamente pior. Nossa. E isso não quer dizer que Deus não tenha poder para transformar a tua vida e te fazer alguém que tenha domínio próprio, ok? E o poder dele pode ser sobrenatural, quanto pode ser naturalmente sobrenatural. Usando, inclusive, desse podcast para levar essa informação para você e fazer com que você entenda de que isso é cura para a sua vida. Amém. E mais, cura para o seu processo de santificação e de transformação para ser uma pessoa cada vez melhor. Amém. Não adianta, nós precisamos olhar para o nosso corpo como uma abordagem ampla. Nós somos biológicos, nós somos psíquicos, nós somos sociais e nós somos espirituais. Guarda isso, isso é muito importante. E não dá pra separar uma coisa Não da tem outra. como. A gente separa para facilitar academicamente. É. Mas quando eu olho para o indivíduo, é tudo junto. Exatamente. Que coisa linda. Gente, nosso tempo acabou. Parece que voou, parece que a gente tá conversando aqui. Tem alguns minutinhos, né? Mas é bom porque sempre fica com gostinho de quero mais. Nel, eu quero te agradecer mais uma vez. E eu quero dizer que é privilégio para poucos ter na profissão o ministério. E você tem. Cara, é mesmo. Eu também acho. É um privilégio. Eu sei. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço imensamente todos os dias o Senhor por saber que isso que eu faço é um ministério mesmo. Isso pra mim, isso não é meu. E eu falo isso sem demagogia nenhuma, assim. Isso não é meu. Deus, um dia eu vou vir aqui pra contar minha história. Deus me permitiu adoecer muito pra poder chegar onde eu cheguei. E eu me lembro de que quando eu tava muito adoecido, Deus disse ao meu coração de uma forma muito clara: eu vou te mandar pra esse buraco pra você não achar que vai ser sobre você quando você estiver fazendo as coisas. Então, é um privilégio poder ser usado por Deus e estar aqui é um deleite pra mim. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Nunca é sobre a gente, porque Nunca. se for sobre a gente, as coisas estão invertidas. Isso aí.
Para você que nos assiste, muita informação sobre TDAH. Então, assim, divide essa informação com outras pessoas. Tem tanta gente mandando tanto lixo pra gente, né? Então, vamos mandar informação de qualidade para quem a gente tem a possibilidade de fazer isso, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau.